Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nós continuarmos o nosso estudo sobre a embriologia. Na última aula nós falamos sobre a segmentação, falamos ali com respeito da mórula, todas as características da mórula, vimos que acontece ali a blástula e a blástula é o momento em que a célula começa, essa estrutura, ela começa a formar um espaço oco dentro chamado de blastocele. E eu comentei com vocês que essa blastocele seria para a formação do início do sistema digestório. Aqui nós temos uma imagem que você está vendo à esquerda, que seria uma imagem da blástula, tá? Então ela aqui está em 3 dimensões, ela está esférica, né? E na linha de baixo, aqui onde eu estou passando um cursor para vocês, ela está cortada só para você poder entender como que está ocorrendo ali dentro, tá bom? Então ela não é cortada em forma de copo ou vaso ali não, tá bom? Ela é toda redondinha. Aí, o que acontece? Essas células elas vão se dividindo, elas vão aumentando o seu número e aí começa a fazer essa fenda chamado de gastrulação em corte que você está vendo na terceira imagem. O que você tem que entender? Na gastrulação é quando começa a haver as diferenciações celulares. Como eu disse para vocês, na gastrulação, lembre-se de gastro, sistema digestório. Então aqui começa já a ter diferenciação celular, porque ao invés de ser um monte de células todas iguais, agora elas já começam a formar o início do tubo digestório. Então o que tem ali na quarta imagem ali no canto direito aqui da sua tela? Você tem mais ou menos isso aqui que eu fiz com essa massinha de modelar, tá vendo? Olha só, se você consegue ver. Aqui você tem ela, é como se eu tivesse essa imagem, eu tivesse feito um corte aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma fenda, um buraquinho aqui dentro, tá bom? Então essa região aqui é uma região que liga o meio externo com esse meio aqui interno aqui dentro, tá? Então olha só, nessa imagem que você tá vendo mais escura aqui, seria o quê? Essa imagem seria o que nós chamamos de arquêntero. Tá? Arquêntero. Esse seria o início do tubo digestório. Porque você percebe que o sistema digestório ele é todo tubular. Então, intestino delgado, intestino grosso, esôfago, o próprio estômago tem uma aparência mais tubular também. Então, esse aqui seria o início. E esse blastóporo seria a região que liga o meio interno, que é o arquêntero, com o meio externo. Tá, então o que esse blastóporo ele pode ser? Bom, no indivíduo, no ser humano, né? No ser humano, o blastóporo ele formará no indivíduo daqui a algumas semanas, né? Formará o ânus. E em seguida esse arquêntero vai se desenvolvendo e vai formando o quê? Todo o tubo digestório até a boca. Em alguns animais, esse blastóporo, ao invés dele ser o ânus, ele é a boca, ele forma a boca dentro de algumas semanas. E aí em seguida forma ali todo o sistema digestório até o ânus. Então essas são as diferenciações que a gente tem. Então quando o indivíduo, e tem um nome para isso, né? Tem um nome para isso que está aqui nessa lâmina. Quando o indivíduo, o blastóporo, ele originar primeiro a boca na espécie e depois o arquêntero formar todo o sistema digestório e o ânus, o indivíduo é chamado de protostômio, como você está vendo do lado esquerdo. Quando ele desenvolver o ânus primeiro, depois ele desenvolve todo o sistema digestório até a boca, nós chamamos que o indivíduo ele é deuterostômio, tá bom? Agora, outro fato interessante é, como eu disse para vocês, é que nós na gastrulação começamos a ter os tecidos diferenciados e nós também denominamos eles diferentes. Por quê? Aqui você está vendo que essa região mais externa, que era a mórula, depois virou a blástula e agora é a gástrula, nós chamamos agora de ectoderme. Essa região mais interna, nesse momento da gastrulação, nós chamamos de mesentoderme. Mas daqui a algumas semanas, vai formar 3 novos tecidos embrionários. A ectoderme, que é esse que você já está vendo. A mesoderme, que vai ser um tecido, vai ficar mais central no embrião.
e a endoderme, que é um tecido que vai ficar mais internamente. Então assim, professor, mas tá, o que esse tecido ele pode virar? Bom, tenta imaginar mais ou menos dessa forma. O ectoderma seria o tecido mais da extremidade do corpo. Então ele vai formar, por exemplo, a nossa pele, cavidade bucal, coisas que são mais externas no corpo. A mesoderma, ele vai formar, por exemplo, células musculares e também células, células musculares, né? E podendo formar também células ósseas. Já o endoderma, que seria mais internamente, ele vai estar formando o quê? Ele vai estar formando tanto tanto células da cavidades renais, tireoides, né? Que são células que estão mais dentro do corpo. Então, claro que existem algumas exceções que daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? Então, olha só, aqui nós chegamos então no processo da neurulação. O que acontece na neurulação? É aqui que vai estar formando o primeiro indício do sistema nervoso do indivíduo. Então, olha só, aqui em cima você percebe que nós temos a ectoderme e a endoderme. Então, a ectoderme seria o tecido mais dentro, ectoderme, tecido mais externo, e a endoderme seria o tecido mais interno. Aí tá aí a exceção que eu ia dizer para vocês. Tá vendo que esse tecido aqui é ectoderme, o mesmo tecido vai formar pele depois, daqui a algum tempo, no indivíduo aqui, no feto. Mas você percebe que nessa região superior aqui na imagem A, vai formar a chamada placa neural. Essa placa neural vai em seguida, conforme as células vão se dividindo e vai mudando o formato, vai formar essa goteira neural. Em seguida, essa goteira neural vai formar o tubo neural. E aqui, depois do tubo neural, começa a formação dessa estrutura verde aqui, que seria a notocorda. Então você percebe que aqui você vai tendo essa formação do sistema nervoso. Então essa notocorda, no indivíduo adulto, ela vai formar o quê? Ela vai formar a vértebra. E o tubo neural vai formar o quê? O sistema nervoso, a medula. Então, essa notocorda, você tem um tubo neural em cima. Então, ela simplesmente começa a se desenvolver, abraça e forma a vértebra com o tubo neural, que seria a medula dentro. Claro que, a partir daqui, vai ser formado também os neurônios, as células nervosas. Então, a ectoderme, que também forma a pele, por exemplo, vai estar formando essas células nervosas. E o interessante que você tem que saber é que não existe neurônio somente no cérebro. O neurônio está no corpo todo. Fora do cérebro, fora do sistema nervoso central, o lugar onde tem mais neurônio no corpo é no intestino. Né? O meu mestrado, por exemplo, foi trabalhando com o intestino e a gente trabalhava ali também vendo os neurônios do intestino. Então, muito desses neurônios que são formados aqui no processo da neurulação, eles vão migrar para as outras partes do corpo. Para o intestino tem o neurônio, para o coração e outras regiões que vão formar, que vão precisar de neurônio na sua formação, tá? Uma outra informação importante aqui seria o processo da organogênese, tá? A organogênese nós vamos falar na próxima aula, que a organogênese é exatamente o momento em que mostra a diferenciação celular, que é quando a gente vê qual dos tecidos, ectoderma, ele forma o quê? Endoderma forma o quê? Um mesoderma forma o quê? Então algumas provas acabam pedindo essas informações e a gente vai trabalhar na próxima aula, beleza? Um grande abraço para vocês, bons estudos e manda ver. Tchau, tchau.